turma, espero que vocês estejam bem. Não podemos parar, certo? E a nossa aula hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo, será sobre a Índia, tá? Mais um país do continente asiático. Então, gente, algumas características aqui, as mais comuns, o que vai ser mais cobrado, são essas aqui, certo? Uma das características é o segundo país mais populoso do mundo. Gente, perde só para China. A gente já viu isso na aula sobre China, ok? Então, segundo país mais populoso do planeta, tendo em vista aí, em 2030, ele está até ultrapassando a China, certo? Um dos principais países emergentes, já vimos esse conteúdo sobre países emergentes, já comentamos sobre ele, e aqui, ó, um dos países emergentes, Índia. Relembrando quem são os países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ok? População observa aqui, ó, 1 bilhão e 200 milhões, ultrapassa um pouco mais, tá? Aqui é uma aproximação, então temos uma população de mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, correto? E se eu tenho um grande número de habitantes, consequentemente, eu terei um mercado consumidor muito alto e uma mão de obra barata. A composição da população indiana, tá? Ela vem da seguinte forma: eu tenho hindus, certo? Que eu acredito que vocês é o mais conhecido entre vocês. Eu tenho uma população também vinda com os muçulmanos e tenho os sikhs, tá? Os sikhs acredito que seja a característica mais presente da Índia, tá? Que tem o maior número de caracterização em desenhos. Vocês podem lembrar dos sikhs, gente? Daquele cara que fica tocando a flauta com a cobrinha subindo, beleza? Ou aquele pessoal que deita na cama de prego. Não, esses aí são os sikhs, certo? Gente, Índia era de domínio dos ingleses, certo? Um cara que trabalhou, organizou manifestações para se ter esse desvínculo foi Mahatma Gandhi, juntamente com seu braço direito, o Nehru. Volta aí o slide, por gentileza, para a gente ver. Então, tem o Gandhi e tem o Nehru, certo? Gandhi, ele ia mais com a presença da massa, a multidão. Ele conseguiu unir tanto muçulmanos, certo? Quanto os hindus. Já Nehru, não. Nehru, ele ia partindo do princípio da questão política, ele que tomava a frente pelas organizações. E ele trabalhava de que forma? Com a desobediência civil. Preste atenção nesse detalhe aqui que eu coloquei. Gandhi afirmava que a população da Índia não precisava seguir as ordens inglesas, visto que as leis foram feitas pela Inglaterra. Então ele não queria utilizar das mesmas regras, certo? Começou aí uma resistência pacífica. Ele lutava em prol de forma pacífica. Vejam bem, ele pregava a ideia do seguinte: bateu na minha face direita, da esquerda, tá? E ele desvinculou o país indiano da Inglaterra em 1947. Chegando nesse momento do processo de independência da Índia, turma, ocorreu o seguinte: uma questão na qual até hoje eles vivem muito em conflito, que é a Índia, o Paquistão e a Caxemira. Aqui no mapa você consegue entender essa relação. Ó. Eu tenho a Índia em um maior espaço. O que acontece? A população indiana, ela começou a ter de forma maciça a presença dos hindus, porque os muçulmanos, eles migraram para o Paquistão, certo? Então eles não concordavam com a ideia, isso tudo pós-independência, certo? Então eu tenho os indianos aqui com a sua população maciça de hindu. Professora, acabou os muçulmanos da Índia? Não, eu tenho uma pequena participação ainda, certo? Porém, a massa veio para o Paquistão. E onde entra a Caxemira aí? A Caxemira, ela é um local, ó, passa aí por gentileza. Ela é um local de localização estratégica. Afinal de contas, volta aí para o mapa. Ela está fazendo fronteira com a China.
que economicamente nós sabemos é a segunda maior potência. Então nada mais justo do que a Índia também querer pegar esse pedaço, já que a localização dela fica bem próximo. A população da Caxemira ela é muçulmana. Isso quer dizer que eles apoiam a vinda para o Paquistão? Não, eles querem autonomia também. Então, localização estratégica devido à China, certo? Não é só por características e caráter religioso essa guerra, certo? Ele parte também do princípio do seguinte: os principais rios indianos estão, as suas nascentes estão presentes na Caxemira. Então a Índia não quer perder os seus rios importantes como o Ganges e o Brahmaputra, certo? E eu tenho também áreas muito férteis, onde também vai ter o quê? Dar condição economicamente da Índia produzir com a agricultura. Então ela não quer deixar de lado esse pedaço desse território, tá? E partindo agora para os aspectos físicos, finalizando essa construção aí da Índia, relevo. Primeira característica do relevo indiano, dobramentos modernos. Gente, se é dobramento moderno, já vimos e vocês sabem, se é dobramento moderno, ele vai ter características do período terciário, certo? Com a era cenozoica. Se eu tenho dobramento moderno, qual foi a dica que eu dei? Relevo pontiagudo. O caso disso, professora, qual a característica? Além do relevo ser pontiagudo, um exemplo vivo disso, o Himalaia, o Everest. Olha aqui, vimos isso daí também em sala de aula. Então, ó, quanto mais escuro dentro da minha legenda, maior é o meu relevo, certo? Então, dobramento moderno, relevo recente. Exemplo, Himalaia, o Everest. Se eu tenho uma planície, local mais plano, mas o que é uma planície, relembrando? Planície é quando os sedimentos superam a depressão, certo? Então, eu tenho as nascentes indo-gangética nessa região. E para finalizar os relevos, Planalto do Deccan. Planalto, região mais desgastada, certo? É o momento ali onde ocorre a presença maciça do agente externo, certo? Características aqui, os dois rios mais comuns, que tem maior visibilidade na Índia, Rio Ganges e o Rio Brahmaputra. Gente, Ganges, um dos rios mais característicos e é considerado lá um rio sagrado, porém é muito comum, pela falta, certo, de saneamento básico, por exemplo, você está navegando e ao lado encontrar um corpo. Normal isso para lá. Não tem dinheiro para fazer o crematório lá, jogam o corpo do seu parente, do seu familiar, no rio. Finalizando aí, os três principais climas da Índia: clima desértico, onde eu tenho a maior porção ali próximo às planícies. Monções, relembrando que é uma monção, só ocorre monções na Ásia, vimos isso. E lá no sul da Ásia é muito presente, ó. O que é uma monção? No inverno, o clima fica seco. Por quê? Altas pressões no continente, o vento sai do continente para o oceano. Se sai do continente, sai seco. No verão, o contrário disso daí, sai do oceano para o continente, o clima vem úmido. E o frio de montanha pela presença do Himalaia. Qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição com vocês de forma online.